E existem espadas que têm a ponta ainda mais fina, então ela não só atravessa a armadura de placa, quanto ela atravessa a cota de malha e atravessa o jaquetão que o cavaleiro usa por baixo. Isso é mentira. Fala galera, aqui é o Matheus da Amizades Game Histórica e nós estamos voltando aqui pelo que eu espero ser a última vez, pelo menos durante um tempo, uma resposta ao canal Brasão de Armas. Não é a minha intenção farmar view em cima do canal, não é a minha intenção criar uma treta, não é a minha intenção fazer nada disso. O primeiro vídeo que eu fiz sobre o Brasão de Armas foi um react. O que é um react? É você pegar, assistir o vídeo e reagir. Ou seja, você está assistindo ele ali pela primeira vez, você não tem nada preparado, você vai se embolar se você quiser discordar, vai ser difícil achar uma fonte ali na hora assim, pô. Então, esse daqui é o que eu deveria ter feito com aquele outro vídeo. Esse vídeo será uma análise e uma resposta ao outro vídeo. Então aqui você vai encontrar fonte, você vai encontrar tudo que você precisa para averiguar os meus argumentos. Vai ter argumento de especialista, vai ter fonte primária, vai ter tudo que você quiser, vai estar tudo na descrição, mas vai acompanhando o vídeo que eu vou mencionar fonte por fonte onde eu estou usando cada coisa. Então, vamos pro vídeo. E o segundo problema, e o maior de todos, é que a gente não sabe quase nada sobre o processo de fabricação e construção e muito menos da habilidade de quem fazia as armaduras. Para começar, os conhecimentos sobre como as armaduras eram feitas e os materiais de quais elas eram feitas existem até hoje, nós temos esse conhecimento. Inclusive, no próprio vídeo do Todd, que o Thiago vai falar sobre mais tarde, ele fala de um armoreiro que faz a armadura conforme as técnicas do início do século XV, né? Uma armadura ali de Agincourt, então 1415. Então, se ele fez essa armadura usando as técnicas que os ferreiros de 1415 usavam, quer dizer que a gente sabe que técnicas são essas. Então o próprio vídeo que o Thiago cita já fala isso. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar. Entretanto, eu fui atrás de uma fonte mais confiável. Então eu entrevistei o dono do blog Armed Armor, que é um blog bem famoso sobre armaduras. O dono desse blog é um arqueólogo especializado em armaduras medievais. Além disso, ele coleciona armaduras de verdade e réplicas. Ou seja, ele compra armaduras encontradas do período medieval mesmo. Sabe, essas armaduras que você vê em museu? Ele compra isso e coleciona. Então essas peças que você vê no museu, ele tem elas em casa. Sem falar que ele também trabalha em museus, né? Então ele mexe nessas peças no dia a dia dele. Ele tem essa experiência empírica. Ele tem esse estudo acadêmico, porque ele é formado em arqueologia. E ele também entende bastante reproduções históricas, etc. Então aqui nós estamos falando sobre peças medievais de verdade. Nós não estamos falando sobre essas espadas de Toledo que você compra, pendura na parede e chama de réplica. Nessa entrevista, eu fiz a seguinte pergunta. Nós sabemos como as armaduras medievais eram feitas, as técnicas utilizadas e etc. A isso ele respondeu, abre aspas. Essa resposta é um sólido sim. Eu recomendo checar a exibição do mestre armoreiro em livros... Putz, como é que se pronuncia isso daqui? Livrustkamaren, na Suécia. Livrustkamaren, não faço ideia de como se pronuncia esse nome sueco. O Albert Collins fez uma armadura inteira usando somente técnicas do período e a exibição detalha o processo. Eu vou deixar o link para essa exibição aqui na descrição e no comentário pinado. Então vão estar todos os links nesse lugar. Eu vou falar vez ou outra aqui que eu vou estar colocando na descrição o link, mas só você acessar aí, tá tudo aí para você. Por exemplo, de acordo com o Museu Metropolitano de Arte de Nova York, existe pouquíssima evidência sobre armaduras, seja na Espanha ou na Holanda na Idade Média. Aqui um detalhe muito importante, ele fala aqui sobre o artigo do Metropolitan Museum. E esse artigo, ele não fala que nós não temos evidências de armaduras em Portugal nem na Espanha. Tá escrito ali, é só você pausar o vídeo e ler. Volta ali, pausa e lê. Vai estar escrito o seguinte, estará escrito que não existem evidências sobre a produção de armaduras em Portugal e na Espanha, não sobre armaduras. Existem muitas evidências sobre armaduras em Portugal e na Espanha. O que não existe muito é evidência sobre a produção de armaduras em Portugal e Espanha. Nós sabemos que Portugal e Espanha, especialmente Espanha ali na área de Toledo, era um grande centro de produção de espadas e vários outros materiais de aço. Mas o que tem falta são evidências da produção de armaduras nesses centros de produção de aço. Até porque, na verdade, existem várias evidências, tanto arqueológicas quanto iconográficas, sobre o uso de armaduras em Portugal e na Espanha.
Inclusive eu vou deixar linkado aqui também um post de um blog com várias informações sobre armaduras usadas em Portugal e na Espanha. O post tem todas as referências bibliográficas que vocês quiserem, é só você entrar no post ali, vai ter tudo certinho. Eu não vou citar as referências do post porque tá lá no post, é só entrar. Então vê aqui na descrição que vai estar direitinho. Qualidade das armaduras. Vamos lá. Qualidade de armaduras. O Thiago falou muita coisa certa aqui, existe muita variação na qualidade de armaduras, mas ele parou nisso, né? Ele não falou que tipos de variações existem. Existem variações de têmpera, de não têmpera, ou seja, você dá um tratamento térmico no metal ou não dar tratamento térmico no metal. Existem diferenciações do tipo de aço que você vai usar na armadura. As piorezinhas eram de ferro ali com um pouquinho de carbono, mas não chegava a ser o suficiente para você começar a chamar de aço, porque era basicamente ferro ali. Então você tinha alguns aços carbono de baixo carbono, você tinha aços de médio carbono e você tinha aços ali de alto carbono. Alguns com tratamento, outros sem. Você vê isso pesquisado extensivamente em algumas fontes que eu vou também deixar linkado aqui embaixo. Algumas dessas fontes, por exemplo, são o livro de Alan Williams, PhD em Metalurgia Histórica. O livro se chama The Knight and the Blast Furnace. Também existe uma metalografia que eu vou deixar linkada na descrição de um elmo encontrado na Morávia do século XIV. Ali você vai direitinho a estrutura metálica do elmo. Você vê ali o que ele é composto por, a qualidade do aço, está tudo ali descrito direitinho. Então sobre qualidade nós temos fontes bem precisas de qual era a variação de qualidade das armaduras nos séculos XIV, XV, XVI e etc. Mas mesmo com essa variação, isso não era o suficiente para permitir uma penetração pelo menos relevante de uma espada, mesmo as feitas para perfurar a armadura. Eu vou falar um pouquinho disso mais profundamente mais à frente. Fica aqui para ver até o final do vídeo o que podia penetrar e o que não podia penetrar a armadura. Por fim, no período existiam testes que você fazia quando você produzia uma armadura de placas completa para verificar se ela era resistente o suficiente, porque a armadura de placa é cara. A analogia com golzinho funciona entre aspas. É mais ou menos um golzinho seria aquilo ali se você fosse comprar uma armadura e você de repente perceber que só tem dinheiro para comprar uma armadura de cota de malhas. Porque uma armadura de placas seria, independente da qualidade da armadura, seria o preço de uma Mercedes, seria o preço de uma Ferrari. A diferença é que você está ali vendo uma Mercedes e no outro você está vendo uma Lamborghini. São preços diferentes, mas continua lá em cima, continua no topo. Então vai te proteger muito bem. Esse golzinho seria ali uma cota de malhas que você vai comprar porque você não tem dinheiro para comprar armadura de placas. As armaduras de placas eram testadas. Tá aqui, a fonte é de novo aquele livro, The Knight and the Blast Furnace. Você tem ali registros de testes. Inclusive até o próprio Todd, ele tem um vídeo onde ele fala sobre testes. Ele fala de testes em Brigandines especificamente. Não é armadura de placas, então eu não vou nem linkar. Se você quiser procurar, vai ver o vídeo de Brigandine do Todd. Não tem tanta relação, mas existiam testes para armaduras mais caras. E a armadura de cota de placas é uma armadura muito cara. Não vai ser o preço de um golzinho. Vai ser a diferença entre uma Mercedes, uma Bugatti, uma Lamborghini, uma Aventador, sei lá. Qualquer carro pica. Isso é uma armadura de placas. Golzinho não é armadura de placas. Mas o que importa aqui é que as armaduras de placa eram testadas. Você tinha muitos testes, por exemplo, de besta. Você pegava uma besta e atirava na armadura de placas para ver se ela aguentava a porrada da besta. Inclusive, posteriormente, o termo prova de bala surgiu porque eles testavam armaduras de placas atirando com uma arma na armadura de placas. E quando ela aguentava, ela ficava com uma marquinha da bala. E isso daí era a prova de bala. Era a prova que a bala deixava na armadura, que certificava que ela era de qualidade e te protegeria. As armaduras de placa passavam por testes durante o período medieval e posteriormente. Então elas não são, apesar de elas terem variação de qualidade, essa variação não é o suficiente para ter uma questão tão abrupta nesse nível. E exatamente sobre isso, John Clements, que é um dos maiores especialistas em história medieval da nossa época... Pera, não... John Clements, um dos maiores especialistas em história medieval. Caralho. Não, vamos lá. Quais são as credenciais de John Clements? Quem é John Clements? Eu vou contar pra vocês quem é John Clements, mas eu já vou adiantar aqui. John Clements é o maior picareta do mundo medieval, de armas e armaduras, esse tipo de coisa. Ele é conhecido mundialmente por ser um picareta, por ser um palhaço, todo mundo ri do John Clements, na comunidade internacional.
Primeiramente, ele não tem formação acadêmica nenhuma. Ele é tão especialista quanto eu. Na verdade, eu sou mais especialista do que ele, porque eu tenho uma formação acadêmica e meu TCC foi em combate medieval versus combate neomedieval. Eu não vou explicar muito isso daqui, porque pode ser material para outro vídeo, isso daqui não faz muito sentido. Mas eu tenho um TCC no assunto, e ele não tem absolutamente nenhuma formação acadêmica em história medieval, em qualquer coisa medieval. Nenhuma. Na verdade, a trajetória dele é até similar ao que muita gente, inclusive eu, passou. Que é, você estuda os tratados de esgrima e aprende com os tratados de esgrima. E, obviamente, você vai procurar fontes diferentes dos tratados para você entender o período que você está estudando ali. A diferença do John Clements para mim é que o John Clements tinha contatos. Então, o que aconteceu? Ele começou a aparecer em um monte de documentário do History Channel, do Discovery Channel, e então ele ficou famosinho como um especialista medieval por causa disso. Então eu só consigo pensar em um lugar da onde o Thiago tirou a informação de que esse cara é um especialista medieval. E não é qualquer simples teste de TV por assinatura por aí que vai mudar isso não, rapá. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também uma thread onde explicam letra por letra, coisa por coisa, a razão do Clements ser um picareta. Tá em inglês essa thread, mas resumindo, ele começou a formar um culto marcial. Os praticantes de artes marciais aqui sabem o que é um culto marcial, que é quando você tem um líder que você só ouve ele, você não questiona, você idolatra, ele é o Sifu, ele é o mestre, e tudo que ele fala tá certo. Só que ele não era nada especial, ele era um praticante normal, não era nem um praticante, tipo, muito elevado. Ele era um praticante normal, começou a arranjar treta com todo mundo, e aí o pessoal começou a sair do clube dele, ele começou a xingar o pessoal que tava saindo, aí todo mundo viu que ele era um bosta e saiu. E agora, pouca coisa sobrou do John Clements e do Arma, que é o grupo que o John Clements faz parte, é o líder desse grupo, é o Arma. Eu vou deixar linkado aqui embaixo essa thread. Na página 51 do artigo, ele mostra a importância das artes e iluminuras medievais no nosso entendimento do passado, dizendo que relatos da era medieval atestam e pinturas também mostram pontas de espada atravessando armaduras de placa e algumas vezes até cortando capacetes. Mas, mesmo com isso tudo, o John Clements sabe, ele sabe que espadas não atravessam armaduras, pelo menos armaduras de placa. E é fácil ver isso porque ele tem um blog. E ele escreve no blog dele. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o link dele respondendo umas perguntas no blog. E ele responde na pergunta 18 sobre espadas perfurando armaduras. Tá linkado aqui, é só dar uma olhada. Também, caso vocês não queiram ir dar uma olhada no post, até porque o post tá em inglês, vocês podem também assistir esse trecho de um vídeo, de um documentário, onde John Clements está falando sobre a espada penetrar ou não a armadura. You're simply not going to get through to wound him with an edge blow. It doesn't matter how hard I hit him or where I hit him. I can't cut through the armor with edge blow. Mas finalizando esse assunto aqui do Clements, porque o Clements é um cara meio tenso, não só por causa dessa questão de picaretagem. Ele é racista, ele é supremacista branco, e ele tem uns comentários muito tenebrosos sobre esse assunto. Então, ele realmente não é uma pessoa que deveria ser citada, porque ele não é especialista, pelo menos não tanto quanto qualquer pessoa que treina esgrima histórica seriamente. Naquela thread explica por que ele é racista, supremacista branco, tem os links de alguns comentários Escrotos dele, né? Então, só um pedido aí, por favor, toma cuidado com as fontes que você for citar, porque tem umas pessoas meio pesadas assim nesse meio, então só toma cuidado com as fontes. E sobre isso eu vou dar um dos melhores exemplos para vocês agora. Um canal excelente que talvez muitos de vocês conheçam, chamado Todd's Workshop. Bem, aqui o Thiago menciona alguns especialistas sobre o vídeo do Todd. E ele menciona um especialista em específico, que é o Tobias Keppel. O Tobias Keppel é reconhecido, ele é muito respeitado, etc. nesse meio. E ele já deu várias entrevistas sobre vários assuntos. Vamos ver aqui o que o Tobias Keppel tem para falar sobre espadas atravessando a armadura especificamente. Porque nesse vídeo ele fala sobre flechas e armadura, não espadas e armadura, são outro assunto. Vamos ver o que ele fala sobre espadas cortando a armadura. You gotta all go together. And 4 or 5 of you gotta hold him down. And then 1 or 2 of you have to stab him in the eyes and in the gaps in the armor. You don't stab through the armor. Tá ficando difícil, cara. Nem os especialistas que o cara mencionou concordam com ele. Eu tentei estar errado, eu prometo, mas as evidências não saem de perto de mim. Eu também entrevistei um armoreiro, ele trabalha diretamente com Keppel. Augusto Boerbrondt, ele foi formado em arte, metal art, né? Como é que eu traduzo isso? Arte no metal, arte metálica? Pela Universidade de Gotemburgo.
Ele trabalha fazendo réplicas de armadura para praticantes de rima, colecionadores privados e museus. Museus compram réplicas de armadura dele. Como assim museus compram réplicas de armadura de alguém? Eu vou explicar para vocês. Esse é um exemplo de uma armadura em exibição em um museu. Entretanto, quando o museu vai montar uma armadura, eles dificilmente têm essa armadura por inteiro. O que eles fazem? Eles primeiro procuram peças de outras armaduras que eles têm que encaixem no estilo da armadura que eles estão montando. Aí eles vão montando a armadura e usando peça de mais de um exemplo. Essas peças estão sendo representadas pela cor vermelha nessa imagem. Depois disso, caso ela ainda não esteja completa, eles pedem para algum especialista criar as peças que faltam no mesmo estilo da armadura. Essas seriam as peças azuis nesse caso. E esses especialistas criam peças tão perfeitas que nenhum leigo percebe quando vai no museu. Na verdade, até mesmo para especialistas pode ser impossível perceber que essa é uma peça moderna. Sobre essa entrevista, o dito pelo Augusto, que faz esse tipo de peça para vários museus, já trabalhou com o próprio Capwell, é que, abre aspas, eu não concordo em dizer que é razoável assumir que uma estocada a pé pode penetrar uma armadura de placas. É extremamente improvável e, caso aconteça, o ferimento não será imediatamente incapacitante e te deixará exposto ao contra-ataque do inimigo, pois a espada ficaria presa no metal se você conseguisse penetrar tão fundo. O corte no metal iria prender a espada e impedi-lo de extraí-la rápido o suficiente para se defender. Ou seja, ele diz que não é razoável assumir que isso pode acontecer. Mas se por algum acaso acontecesse, não iria dar certo do ponto de vista marcial, porque não era uma coisa que ia dar certo para você. A sua espada ia ficar presa no metal e o seu oponente ia poder te golpear sem você ter capacidade de se defender. Ou seja, qualquer pessoa que vivesse no período sabendo disso, jamais ia tentar golpear uma armadura propositalmente para tentar penetrar essa armadura de placas, porque seria um ataque suicida. Não teria muita penetração, porque a espada ia ficar presa no metal, e ela não iria fundo, porque o metal morde a espada, fica difícil de mexer ela dentro do metal, tanto para frente quanto para trás. E além disso, ela ficando presa, o seu oponente teria um golpe livre em você, porque você não ia ter como se defender. Do ponto de vista marcial, isso é muita idiotice, golpear a armadura pra tentar penetrar ela, a armadura de placas. E durante a entrevista com o dono do blog Armed Armor, ele também disse sobre o assunto que não existem evidências de nenhuma armadura que tenha sido penetrada por espadas, e que há diversas evidências em tratados marciais e registros de batalha que sugerem que não seria algo inteligente a se fazer. Eu vou mostrar evidências disso em tratados e documentos históricos mais pra frente, continua aqui no vídeo que você vai ver. Por enquanto vamos continuar com o relato do arqueólogo, pois logo em seguida ele disse o seguinte: golpes de espada em circunstâncias normais não deveriam penetrar armaduras de placa. Na verdade, já é bem difícil penetrar as armaduras abaixo das placas. A cota de malhas, por exemplo, é extremamente forte, mais fácil de ser penetrada do que uma placa, mas uma cota feita de forma histórica por Isaac Crow suportou uma carga de lança feita de cima de um cavalo e um tiro de besta quase a queima-roupa, obviamente sem quebrar. Por fim, ele disse que algumas placas mais finas do período, como as placas da viseira ou a placa dos braços, poderiam ser penetradas por armas especializadas contra armaduras, algumas armas mais potentes, como lança de cavalaria, arcos ou martelos de guerra. E também, claro, as armas de fogo. Entretanto, as placas mais resistentes poderiam resistir a esses golpes, tornando uma simples estocada de espada feita a pé um golpe inútil, a menos que a armadura tivesse alguma falha fatal que ninguém esperava. E mesmo se houvesse uma falha dessas, dificilmente o ferimento seria profundo para matar o usuário, uma vez que existem armaduras com reparos feitos, armaduras que foram penetradas e foram reparadas. Esses reparos provavelmente feitos por flechas ou martelos de guerra ou algumas armas mais potentes, como dito anteriormente. Se a armadura foi reparada, significa que o dono mandou reparar a armadura. É o caso mais provável, porque a armadura de placas ela é feita sob medida e geralmente você não pega a armadura de placas de alguém porque ela não cabe em você. Ela tem que ser sob medida para funcionar direito. Ou seja, o usuário se salvou de 5 ferimentos feitos quando arrebentaram a armadura dele. Todas as vezes ele sobreviveu. E isso porque a armadura salvou ele. E isso também contra armas muito mais potentes do que uma simples espada.
Entre os séculos XIV e XV, as espadas sofreram uma verdadeira revolução na sua morfologia. Agora as lâminas podiam ser feitas em triângulo ou em forma de diamante. Isso transformava as espadas longas em verdadeiras furadeiras medievais, capazes até mesmo, e agora vem a melhor parte, de furar armaduras. Definitivamente Não. Na verdade, tem um grande problema com esse vídeo do Brasão de Armas, onde ele fala muitas vezes sobre perfurar armaduras. E ele não especifica armadura de placa. Porque sim, uma espada podia perfurar armaduras, podia perfurar jaquetão, podia perfurar cota de malha, podia perfurar vários tipos de armadura. O problema é que o tópico dessa discussão é especificamente a armadura de placas, o arnês. Até porque as espadas elas evoluíram para penetrar as armaduras como cota de malha, não as armaduras de placa, por favor. Então nós temos aqui um vídeo do Luciano, que eu vou deixar linkado também aqui o vídeo inteiro, mas eu vou colocar aqui só a parte em que ele testa isso, a prova verdadeira, né? Ele pega uma baioneta, não é uma espada, mas ela tem o formato triangular que as espadas adquiriram para enfrentar armaduras. Ela tem o mesmo formato, a lâmina é bem similar ao que seria a lâmina de uma espada daquele período. A diferença é que é uma adaga e você consegue colocar geralmente mais força num golpe de adaga do que num golpe de espada. Eu falo isso com a experiência de quem ensina artes marciais de adagas e espadas já há 5 anos. 5 anos? 5 anos. Pratico há 7 e já ensino há 5. Ele faz esse teste contra uma placa de 0,8 mm de aço 1020. O aço 1020 é um aço de baixíssimo carbono. E a grossura da placa, 0,8 mm, é a grossura equivalente às placas mais finas do período. Então você tem aqui um aço de baixa qualidade, que seria mais ou menos equivalente a um aço ali de baixa qualidade barra média qualidade, baixa para média qualidade do período. E você também tem uma milimetragem muito parecida com as partes mais finas das armaduras. Então esse teste aí, apesar dele não ser 100% acurado, ele pode nos dar uma ideia do que acontecia quando você tentava passar por uma armadura de cota de malha, uma armadura de placas. E nas partes mais finas, inclusive, que geralmente ela era mais grossa do que 0,8 mm. E justamente sobre esse ponto ele até cita o mestre Quijada de Rayo, que através da sua doutrina de 1548 ensina que contra armaduras era necessário usar o estoque, espada especializada em perfuração. E os golpes deveriam ser dirigidos nos olhos do capacete do oponente e nos pontos fracos da sua armadura, como a barriga. Tá. Aqui tem outro erro muito grande que o Thiago comete comentando nessas fontes. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Esse erro, ele é um erro clássico de quem não tem experiência prática. Porque aqui ele está interpretando a fonte como se os pontos fracos da armadura fossem pontos onde tem uma falha no metal. E não é isso que a pessoa quis dizer. O que são os pontos fracos da armadura? O ponto fraco de um arnês é o ponto onde a armadura de placas não existe. É o ponto onde você só tem a cota de malha e o jaquetão. Porque a armadura de placa ela não cobre o seu corpo por inteiro. Ela deixa alguns espaços onde ela não está presente. Esses são os pontos fracos da armadura. E não são pontos onde você tem uma milimetragem menor ou você tem uma falha de caldeamento, nem nada do tipo. O ponto fraco é onde não tem armadura. Isso é o ponto fraco da armadura. Entendeu? Onde não tem peças de armadura, o ponto fraco da armadura inteira, do arnês. O arnês é a armadura inteira. O ponto fraco do arnês é onde você não tem peças de armadura de placa. Porque ali vai ter, obviamente, ali uma cota de malha, um gambiarra, alguma coisa mais fininha ali para proteger você. Alguns exemplos de partes onde você não tem essa proteção de placa são as axilas, a pelvis, a parte posterior do joelho, os olhos, né, que tem um visor ali para você passar. Essas são partes onde você, classicamente, não tem proteção de armadura de placas. E aqui eu falei da pelvis. A ideia de você acertar a barriga não é exatamente você passar por cima da armadura com a espada. É você passar por baixo da saia e estocar a pelvis subindo em direção à barriga.
Isso tem claramente em vários tratados de esgrima, esse movimento. Não é você golpear a barriga por cima da armadura, porque a barriga é uma das partes mais grossas da armadura. Eu tenho vários exemplos aqui que eu vou deixar pra vocês também aqui daqui a pouco no vídeo, passando de grossura de armadura, que o pessoal pegou as armaduras medievais e mediu ali a espessura em várias partes. E a barriga é a parte mais grossa da armadura. Junto com o elmo, é a barriga e o elmo. Tirando a viseira, né, que a viseira é mais fininha. Mas fora isso, a barriga e o elmo é a parte mais grossa da armadura. Outro bom exemplo está na compilação Codex Wallerstein, onde mostra pinturas exatas de esgrima, onde os cavaleiros poderiam usar a técnica de meia espada para atingir as armaduras dos oponentes. Começa aqui, por exemplo, onde o cavaleiro ataca a armadura com a ponta da espada, enquanto o outro aplica Mordal. Aqui, novamente, fica muito claro a falta do conhecimento técnico para interpretar uma figura dessas. Porque ele está interpretando que tem um ataque vindo em direção à armadura. Mas se você observar, esse ataque está na altura das axilas. É muito evidente que essa pessoa estava tentando golpear na axila, onde não tem armadura, e acabou errando, porque a pessoa, para aplicar o Mordal, ela tem que fazer um giro. Esse giro daqui. Um giro que vem a partir da cintura para você dar o passo e golpear com o Mordal. O que acontece quando você faz esse giro? A sua axila se move. Então, se você tem um golpe que estava vindo na direção da sua axila e você aplica o Mordal, ele de repente está vindo em outra direção. Ele não está vindo mais na direção da sua axila. É simples, mas se você não tem o conhecimento técnico, você pode acabar forçando uma interpretação que não faz sentido nenhum. Mas é assim que acontece. Quando você golpeia, o seu inimigo se move. Vocês estão sempre se movendo, é um combate, vocês não estão parados. E quando ele se move, o seu golpe muda de direção. Mas pela altura do golpe, fica claro que o cara estava tentando acertar a axila. Inclusive, não tem nada indicando que ele está tentando acertar a armadura. Não tem nenhum impacto, não tem nada que indica que ele está tentando golpear a armadura. E não só as pinturas e iluminuras provam isso, os manuais de esgrima também. Todo o contexto de combate à armadura, e existem vários tratados, vários exemplos, como eu vou mencionar, esse daí eu não vou deixar na descrição, porque tem um vídeo meu falando sobre como encontrar esses tratados e as fontes, então vai lá nesse vídeo, você procura ali o tratado para você, mas eu vou mencionar. O Tratado do Fiore dei Liberi, aí pode ser qualquer um deles, o MS Ludwig 1315, ou então o MS Latin, qualquer um deles. Você tem o Gladiatora, você tem também o Tratado do Talhofer, só que do Talhofer não tem texto, então é um pouquinho mais complexo de interpretar. Você tem vários e vários tratados, é só você entrar no Ichtenauer, que eu explico como fazer naquele vídeo, e pesquisar ali sobre combate de armadura. Você vai ver um monte de tratados, todos eles vão falar a mesma coisa, golpeia na parte fraca da armadura, a parte vulnerável da armadura, a parte que não tem placas. Isso é o que é descrito para você fazer em combate de armadura em todas as fontes históricas sobre combate de armadura. Não tem uma que diz para você golpear a armadura com a lâmina. O máximo que tem ali é o mortal. Mas eu vou fazer uma citação específica de um desses tratados aqui, do mestre Fiore dei Liberi, que é o mestre que eu pratico. E o que ele diz é exatamente o que eu tô falando. Eu sou o aluno do mestre Contra Remédio, que veio antes de mim. E eu completo seu jogo da seguinte forma. Depois de virar meu oponente, eu o golpeio por trás imediatamente, tanto abaixo do seu braço direito, ou por baixo de sua coifa na parte posterior de sua cabeça, ou na sua bunda, perdoe-me a linguagem, ou atrás de seu joelho, ou em qualquer lugar em que ele não esteja protegido. Ou seja, o Fiore vai te recomendar você atacar justamente nas partes em que não tem armadura de placa protegendo. Essas partes têm somente ali uma cota de malha ou um doublet no máximo. Porque é assim que você faz combate de armadura. Com espadas. As artes medievais são as únicas fotografias que nós temos da época. Fotografias! Meu Deus, é óbvio que isso não é uma fotografia. Isso é arte plástica. É completamente diferente de uma fotografia. Se eu fizer um desenhozinho aqui de um celular e chamar isso de fotografia, não é fotografia, é um desenho, uma pintura, o que quer que seja, mas não é fotografia. Essa afirmação é tão absurda que é até difícil de digerir. Se a arte medieval é uma fotografia e tudo ali é exatamente como é na realidade, porque é isso que é a fotografia, né? Ali é o que tá na realidade, entre muitas aspas. Se a arte medieval é como uma fotografia, então tudo isso daqui é real.
E falando em pinturas medievais, você já deve ter ouvido por aí alguns indivíduos dizendo que essas pinturas eram exageradas e não eram confiáveis. Nenhum estudioso sério do assunto pode desconsiderar qualquer arte medieval, mas aí você me pergunta, então tudo que acontecia nas pinturas medievais eram verdade mesmo? Claro que não, cara. Pera. Então nenhum especialista pode desconsiderar. Mas você tá dizendo que tá desconsiderando, que nem tudo é real. Então nenhum especialista pode dizer que não é real, mas você tá dizendo que não é real. Então... Nessa, por exemplo, o cara foi cortado no meio com a armadura e tudo. Então desconsiderar artes tão importantes assim, porque simplesmente um espertinho por aí diz que elas são exageradas, é ser muito... Babaca! Bem, então chegamos à conclusão de que quem diz que a arte medieval está exagerando é um babaca. Menos se você for o Thiago. Porque aí você pode dizer sem ser um babaca. Porque ele decide o que tá certo e o que tá errado nessas pinturas medievais. Se você discorda delas, você não é um especialista sério, porque especialista sério não pode negar as evidências da arte. Mas se você acha que é um exagero e você é o Thiago, então você pode. Que tal a gente ouvir a opinião de alguns PhDs no assunto? Os professores armeiros e armoreiros Nathan Clough e Craig Johnson fizeram um teste onde eles pegaram reproduções que eles fizeram de armas e armaduras históricas, espadas especificamente, para testar como elas funcionavam uma com relação à outra, né? Os golpes de espada numa armadura histórica. E eles fizeram um vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Eu não vou mostrar aqui a parte dos testes para vocês, mas eu vou mostrar o que eles têm a falar sobre essas questões das artes mostrando espadas perfurando ou cortando armaduras. Now, there are a whole bunch of period representations of swords cutting through plate armor. Right, so I've got a picture here. This is just one example. Now, on the one hand, we might see these period illustrations as evidence that it was possible to cut straight through armor with a good sword. On the other hand, a lot of these illustrations are essentially pictures of heroic tales that make all kinds of claims about the strength and courage and, prowess of the people in the tales that aren't really believable, right? It's possible that these are kind of medieval superhero exaggerations. Eu também vou deixar aqui o relato de um ferreiro armeiro chamado Carlos Cordeiro, que faz réplicas de verdade de espadas medievais. E você pode vir perguntar aqui as credenciais do Carlos. De novo, ele faz réplicas para colecionadores, para praticantes de esgrima, e ele já foi em vários museus, já segurou várias espadas, já estudou com vários curadores sobre esses achados históricos. A profissão dele é justamente essa, fazer réplicas para colecionadores e outros tipos de compradores. Então aqui eu vou citar o Carlos falando sobre o que aconteceria, né, nessa questão do choque entre uma espada e um elmo, que é bem representado nessas artes medievais. Ele não pode usar aquela imagem do corte do capacete como sendo realista. Começa por aí. Não é assim que aço funciona. Se ele é duro, ele quebra. Conforme vai ficando mais macio, começa a amassar. Em nenhum momento um capacete, sendo de ferro ou de aço, na cabeça de alguém, iria sofrer um dano como aquele. Ao crânio, teria que ser forte o bastante para manter o capacete rijo e indeformável, como um domo, mas ao mesmo tempo fraco o suficiente para ser cortado junto do capacete. Apenas um objeto sólido, como um pedaço de madeira macia, sofreria um dano como aquele. Ele, e aqui ele está falando do Thiago, né, precisa explicar qual o mecanismo que permite a uma espada cortar um objeto redondo como um domo e oco, feito de um material que é apenas um pouco mais mole que a espada em si. Se o capacete fosse de alumínio ou plástico, onde a resistência da superfície ao corte é menor que sua resistência à deformação, ok, aquilo aconteceria. Agora, tente cortar um bowl desses de cozinha apoiado num coco. E não tente isso em casa. Te garanto que vai amassar. Um capacete era 2 milímetros de ferro ou aço, apoiado sobre acolchoamentos, e esses sobre o cabelo do cavaleiro e daí o crânio. Podia ser careca o cavaleiro? Podia. Isso não vem a caso. A coisa toda vai ceder e amassar antes de começar a ser cortado. Se o capacete for ruim, a espada forte e pesada, e o cavaleiro usando-a forte o bastante, traumatismo cranianos sérios vão ocorrer. E até mesmo, acredito, possíveis fraturas cranianas além de uma laceração no escalpo. Mas não vai cortar o capacete como um bolo de aniversário.
Então, para fechar esse assunto das pinturas medievais, eu vou deixar a resposta do arqueólogo à pergunta de se ele, com toda a experiência empírica e acadêmica, que ele mexe em achados históricos medievais, armaduras de verdade, ele mexe nessas coisas. Então ele tem essa experiência empírica de tocar e mexer nessas coisas, sem falar da experiência acadêmica, que ele estudou, ele tem o estudo acadêmico formal. Se ele acredita que as pinturas medievais, onde elmos e armaduras são penetrados por espadas, são reais ou não. E a isso ele respondeu o seguinte, abre aspas, eu creio que a interpretação mais provável é uma necessidade artística. A maioria dessas imagens são miniaturas, desenhos extremamente pequenos nos cantos das páginas e tal. Os artistas não têm muito espaço para grandes detalhes e para passar a mensagem. Então, para retratar alguém morrendo, é mais fácil só mostrar eles sendo cortados ao meio, com sangue voando para todos os lados. Além disso, também deixarei aqui na descrição um link sobre da faculdade, um estudo da faculdade, da Central European University. E esse link com esse estudo deixa claro um estudo acadêmico feito por especialistas no assunto que nenhuma espada pode cortar a armadura de placas. Tá escrito no estudo acadêmico. Sinto muito. E por fim, eu vou deixar a minha conclusão agora sobre esse assunto. E essa conclusão vai ter por base todas essas bibliografias, essas opiniões de especialistas. E opinião de especialista não é só uma opinião. Você pode falar, o especialista acha. Ele acha isso, mas ele acha isso com uma base sólida. Então essas opiniões de especialistas, esses estudos, essas publicações, toda essa bibliografia, mais a minha experiência prática de 7 anos praticando esgrima histórica, lidando com espadas todo dia? Não, todo dia não. Mas pelo menos umas 4 ou 5 vezes na semana eu lido com espadas de aço. Eu lido com armadura também, inclusive. A minha réplica aqui de um elmo AO. Ele tá na milimetragem correta. Ele é um elmo medieval aqui. Eu não lembro de que aço ele é, eu acho que ele é de 1060. Ele não é temperado, então ele é um elmo que seria usado na Idade Média. Eu tenho elmo. Eu sei o quão difícil é você passar por um negócio desse. Não passa. Não dá pra passar. Eu não tenho nenhuma espada medieval afiada porque é extremamente caro comprar hoje em dia uma espada medieval afiada bem feita. Mas eu tenho réplicas que são feitas para treino, não são afiadas nem nada, mas elas têm uma sensação bem similar às espadas de verdade. E eu sei o quão difícil seria penetrar um negócio como esse daqui. Não dá. Só não dá. Apesar disso, existem outras peças numa armadura de placas que não são um elmo. Existem peças mais finas. Essas peças, se você pegar uma espada extremamente especializada em perfurar armaduras, no caso, armadura de cota de malha, mas usar ela contra uma armadura de placas na peça mais fina, pode entrar. Pode entrar um pouquinho. Não vai entrar muito. Primeiro, não vai causar um ferimento muito prejudicial ao usuário. Talvez ele morra daquele ferimento. Talvez, né? Dá pra pegar infecção, etc. Não vai parar ele de lutar na hora. Como dito anteriormente, vai prender sua espada. Espada prende muito fácil. Se você já cortou madeira com alguma lâmina, você sabe que ela às vezes fica presa. Isso acontece com espada também. A armadura fica muito mais presa do que em madeira. Então, você vai estar desarmado praticamente, porque você não vai conseguir puxar a espada imediatamente. O seu oponente vai ter um ataque livre na sua direção. E você não vai matar ele imediatamente. Vai ter que continuar a luta. Então é um golpe que não faz sentido marcial algum. Ele não consegue nada. Ele não ganha nada pra você. Você não tem nenhuma vantagem depois de aplicar esse golpe. Você tem desvantagens. Então não faz sentido você ir pra uma luta tentando fazer isso. O que pode acontecer é você acabar errando, acertar uma peça mais fina de uma armadura de má qualidade. E aí acabar conseguindo uma perfuração pequena ali. E é isso. Vida que segue e continua lutando. Porque a luta não vai parar por aí. Cortar a armadura, esquece. Só esquece. Cortar a armadura não dá. Tô falando aqui, segurando a espada em meia espada, né? Uma mão na lâmina, outra no cabo. Segurando a espada assim, você consegue uma força maior no golpe. E com isso, talvez você consiga penetrar um pouco a parte mais fina da armadura. Mas não vai causar um ferimento relevante. Vai ser um ferimento muito pequeno, uma coisa que você não vai ganhar nada com isso, e é uma coisa que você não vai procurar fazer, você não vai tentar fazer isso, você vai tentar acertar as partes vulneráveis da armadura, que são as partes que não têm armadura. Esquece isso de acertar a barriga porque vai furar, esquece. As pinturas medievais, todas as iconografias medievais, elas estão fazendo isso porque elas estão contando uma história. Essa era a função.
Geralmente são histórias bíblicas ou histórias de heróis. É como contar a história de Sansão. O Sansão conseguiria fazer isso, porra. O Sansão é muito forte. Hércules conseguiria fazer isso. Golias era um cara de 7 metros. Sei lá quantos metros Golias tinha. Então eles estão contando histórias fantásticas muitas vezes. Ou então, como dito pelo arqueólogo, eles estão contando uma história numa coisinha pequenininha ali no canto que ninguém vai conseguir ver direito. E eles têm que demonstrar o que está acontecendo. É arte. É isso que a gente precisa entender. Não são fotografias, são artes. E não são artes técnicas. Muitas vezes existiam, sim, pessoas que tinham habilidades artísticas e marciais. Fiore mesmo disse. Ele mesmo aprendeu a desenhar e era também um grande mestre de armas. Existiam pessoas assim. Não eram todas. Hoje em dia, pensa hoje em dia. Quantas pessoas que desenham que entendem alguma coisa de arte marcial de verdade? Tem gente que entende. Tem gente que vai pesquisar no Google ali. E não tinha Google antigamente, mas tinham outras fontes também pra você. Você chegava pro cara e perguntava, Pô, ô guerreiro aí, como é que faz uma postura de espada aí? Não quer dizer que é a maioria. Mas mesmo essas pessoas que perguntam, hoje em dia, elas não se limitam com as respostas que elas têm. Vamos supor que eu sou um desenhista aqui, tô escrevendo um quadrinho. Eu pergunto pra um praticante de karatê, como é que você faz o chute lá do Karate Kid? Esqueci o nome do chute. Tem o nome do chute aí, eu não pratico karatê, eu não sei. Comenta aqui embaixo o nome desse chute. Ele vai te responder. Mas você pode pensar, pô, eu quero que ele faça acertando esse chute lateralmente. Porque faz sentido pra minha narrativa. Eu quero que o cara seja empurrado. E não que ele só tome um chute direto. E aí ele vai adaptar isso pra narrativa dele. Essa é a ideia de arte. A arte não é a realidade. A arte não é uma fotografia. O que está representado na iconografia não necessariamente é a realidade. Fechou? Por fim, espadas não cortam armadura. Espadas não perfuram armadura. Não de forma relevante o suficiente para ser considerada. É que nem o atrito em prova do ensino médio. É irrelevante, é desprezível, você desconsidera. Fechou? Então dá um like nesse vídeo se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou. Porque agora eu tô citando todas as fontes do que eu tô falando, porque isso daqui é um vídeo de análise, não é um vídeo de react. São coisas diferentes. Beleza? Então, se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Mas eu não quero farmar view a partir do conteúdo dele. Eu quero fazer meu conteúdo. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau. Aí eu perdi no argumento.